Olá, tudo bem? É uma grande alegria e satisfação estar aqui com vocês para conversar sobre o tema eficiência operacional. Meu nome é Afrânio, sou responsável pela área de Supply Chain e Integrações do Grupo Fleury e vou conversar um pouco e apresentar cases sobre eficiência operacional no Grupo Fleury. Agradeço a presença de todos e nós vamos ter um momento de abertura para perguntas, então prepare as suas perguntas para compartilhar e pretendo responder no final da apresentação. Vamos então hoje falar sobre em busca da eficiência operacional e como que a gente atua no Grupo Fleury nessa busca, na melhoria da eficiência operacional. Como eu falei, meu nome é Afrânio Hag, eu estou há mais de 10 anos do Grupo Fleury, estive à frente da área de Supply Chain, da área de infraestrutura e da área de integrações. Áreas que, por si, elas demandam muito justamente o tema de eficiência operacional. Para começar um pouquinho e a gente aterrizar no tema, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa operação, Vamos conhecer então um pouquinho da operação do Grupo Fleury. Nós estamos presentes, enquanto grupo, em 8 estados, mais o Distrito Federal. E nós temos, então, para a nossa operação, 13 depósitos almoxarifados para atender essa demanda de materiais no grupo, sendo que um grande centro de distribuição aqui em São Paulo. Para ter uma ideia, nós temos mais de 20 mil itens cadastrados em estoques, que são fornecidos por mais de 600 fornecedores de insumos e outros 2.500 fornecedores de serviços. Então, dado isso, vocês já começam a entender um pouco da complexidade de como que é atender 250 unidades do Grupo Fleury, 24 hospitais, em 8 estados, com nós temos 15 marcas para atender os nossos clientes. Então, isso faz parte de toda a complexidade, por isso que a gente tem esse tema da eficiência operacional tão importante. Então, o tema de hoje que eu quero discutir com vocês é eficiência operacional. Dentro do tema de eficiência operacional, há poucos meses foi divulgada essa pesquisa feita por uma importante consultoria que fala que 84% dos responsáveis por supply chain têm falta de visibilidade da sua cadeia, da sua cadeia de fornecimento. 69% dos administradores hospitalares relatam atraso nos procedimentos por questões de supply. 64% relatam excessos de uso de materiais. O que mais me preocupa aqui nessa pesquisa, aparece que 27% tem preocupação de uso de materiais não conformes, ou seja, fora da validade. Outros 20% relatam excesso de trabalho da equipe de enfermagem com questões relacionadas a materiais e supply. Então, dado esse contexto, fica muito claro que o tema eficiência operacional ele é mandatório no setor da saúde. E como que ele pode, então, ajudar a eficiência operacional, pode ajudar na solução dessas questões. A primeira questão que eu gosto de dizer é, não adianta a gente querer fazer como a gente sempre fez. Essa é a resposta para não dar certo. Então, eficiência operacional é busca na melhoria contínua. Nós precisamos nos desafiar e a gente precisa buscar formas diferentes e melhores de fazer os processos e procedimentos que a gente tem na empresa. Para o dia de hoje, e a gente não ficar aqui só na teoria, eu tenho uma proposta e uma provocação para vocês que eu chamo Esquentando a Conversa. Proponho a você que você é o CEO de uma empresa, a companhia Brasilis. Ela tem uma receita de 3,1 milhões de reais, tem uma margem muito boa de 40% e um retorno sobre os ativos de 29%. O retorno sobre o ativo é o que vai, depois eu vou apresentar e questionar com vocês qual a melhor solução. Foi apresentado 2 projetos para você que é CEO dessa empresa.
O primeiro projeto é aumentar em 10% as vendas, seja com um novo produto, alguma ação na área de vendas que aumente 10%. O segundo grupo veio com uma proposta de implementar um projeto de eficiência operacional que vai reduzir ou melhorar o nosso processo em 5%. Ou seja, reduzir 5% a operação. Você tem aqui 4 opções que eu libero para vocês. A primeira é, você vota num novo produto, você vota no projeto de ganho de eficiência operacional, outro projeto, ou quero saber mais detalhes para tomar a decisão. Bom, no final da conversa, a gente tem a resposta para o caso, e aqui eu mostro para vocês um pouquinho como que ele está estruturado, e aí anote aí num papelzinho qual a opção de vocês, né? Então, vendas lá, 3 milhões e 100, que vai gerar aqui uma margem bruta, né? Que depois, tirando as despesas, a gente chega no lucro. Meus amigos financeiros, isso aqui está bem simplificado, tá bom? É um exemplo para que a gente consiga ver a questão de aumento de vendas e eficiência operacional no modelo. Na parte de baixo aqui do exemplo, estão então o investimento nos ativos que a empresa tem. Então, nos seus estoques, no contas a receber e nos ativos fixos, os equipamentos, né, que podem ser máquinas para fazer os exames, nos nossos casos, unidades, né, bens imóveis ou mesmo veículos. Bom, a parte de baixo, quando a gente bota vendas com ativo total, vai nos dar um giro de ativo. Giro de ativo atrelado à margem nos dá o retorno do ativo de 29%. Então, essa é a base da nossa empresa e do nosso exemplo. Como eu falei, a gente tem 2 opções, aumentar as vendas ou eficiência operacional nesse modelo. Qual a escolha de vocês? Mais adiante, a resposta ou a pergunta sobre esse modelo. Falando de eficiência operacional, eu entendo que tem 4 pilares muito importantes da eficiência operacional. Primeiro, ela tem que estar atrelada, alinhada com a estratégia da empresa. A gente precisa fazer uma melhoria, uma busca atrelada a um propósito, a uma razão. Então, sempre está atrelado à estratégia da empresa. O segundo, ela vai estar usando de projetos para buscar a melhoria, né, da eficiência operacional, vai olhar processos e ela vai envolver pessoas. Então, a eficiência operacional, ela pega esses 4 pilares e, na minha visão, para trabalhar 3 coisas muito importantes na eficiência operacional: sincronismo, balanceamento e padronização. Essas 3 questões, essas 3 palavras, elas resumem bastante a melhoria, né, na busca da eficiência operacional. Padronização, como todos sabem, né, é a gente ter um processo ou produtos de forma padrão. Isso diminui a variabilidade, né, e simplifica o processo. O que é balanceamento, né? Balanceamento é a gente colocar toda a nossa operação num mesmo nível, né? Eu vou falar um pouquinho de estoque, então não adianta sobrar ou faltar, a gente precisa estar balanceado. O segundo é sincronismo. Sincronismo a gente pode usar o exemplo de uma música, né? A gente tem que dançar no ritmo da música, ou seja, não adianta o material chegar muito antes do cliente ou o cliente chegar antes do material, é problema, né? Então a gente precisa sincronizar a operação. Então, eficiência operacional tem muito a ver com padronização, balanceamento e sincronismo. Para que a gente busque, né, a eficiência operacional nas nossas operações, eu costumo dizer que existe um guarda-chuva, o guarda-chuva da melhoria contínua. E debaixo desse guarda-chuva existem as premissas, né? Então, o que a melhoria contínua busca de premissa. A primeira, que para mim é a mais importante de todas, é eliminação de desperdícios, né?
Um bom exemplo para mim de desperdício é aquilo que a gente compra barato e não usa, né? Quando a gente vai numa promoção e compra uma coisa, joga no armário e nunca usa. Isso é o maior desperdício que pode existir, né? Ele é muito caro. Itens que a gente eventualmente tem e não usa, né? Porque provavelmente pode inclusive faltar para outro. O segundo, a gente precisa, dentro das premissas, envolver as pessoas, envolver as equipes, trazer elas para dentro da questão do problema, porque elas são a solução, elas vão ajudar a buscar a solução. Outra coisa que eu costumo dizer, grandes investimentos normalmente precisam grandes estudos, precisa tempo. Então, a busca da eficiência operacional e melhoria contínua, ela tem pressupõe pequenos investimentos e de forma rápida, que a gente consegue aprovar e consegue testar de uma forma rápida. Precisa ter uma gestão transparente, a gente precisa envolver então as pessoas e demonstrar para as pessoas o andamento e os resultados que estão sendo atingidos a cada passo, né? Outra questão é a eficiência operacional, ela acontece quando a gente entende o local do problema. Como eu costumo dizer, não adianta a gente estar no escritório e querer resolver o problema da área técnica ou mesmo de uma unidade. A gente precisa ir lá no local e ver, né? A gente precisa estar presente, né? O Kaizen fala do Gemba, né? Então a gente precisa estar lá para fazer a melhoria contínua e a eficiência operacional. Outra coisa, foco em processo, né? Precisa ter processos, precisa controlar esses processos. Como eu já falei, pessoas é a prioridade, né? A eficiência, ela depende das pessoas. Outra coisa é aprender fazendo, né? Então, o processo de melhoria contínua, ela não acontece distante do local, que nem eu falei. Você precisa aprender fazendo. E ao fazer, você aprimora. O outro lado, o lado direito aqui, então, do guarda-chuva da melhoria contínua, estão as ferramentas. Muitas delas a gente utiliza, né? O Kanban é antigo, mas extremamente útil, né? E eu costumo dizer que o Kanban é mais ou menos aquela questão que você tem 3 litros de leite no armário da sua casa. Quando você usou o primeiro litro de leite, você faz a lista e já anota, preciso comprar leite. Quando você pegou o segundo litro de leite, você precisa ir ao mercado e repor aquele teu estoque. Então, o Kanban, ele controla a reposição e o uso. Just in sequence e just in time é uma forma, né, de trabalhar com praticamente estoque zero, né, de sincronismo. Então, essas práticas, né, de estoque, de just in time, just in sequence, já entra naquilo que eu comentei, balanceamento e sincronismo. É mais difícil, é mais complexo, mas muitas empresas já trabalham dessa forma. Outra questão que eu falo, manutenção preditiva total, né? Aqui, nós, no Grupo Fleury, a gente não espera as coisas estragarem para a gente tomar ação. A gente está sempre, né, temos contratos de manutenção. A mesma questão para equipamentos e para pessoas, ela funciona muito similar, né? A saúde preventiva, a manutenção preventiva, ela é mais barata e mais efetiva. Da mesma forma, a gente trabalha com os nossos equipamentos. Outra questão. A gente trabalha com tecnologia, né, com práticas de Lean Six Sigma, né, então de redução do erro, né, muita estatística nessa questão, ciclos de qualidade, né, então a gente tem todo um arcabouço de qualidade dentro do grupo e a gente discute muitas questões de qualidade. Utilizamos também muito o diagrama de causa e efeito, né, o velho Ishikawa, a espinha de peixe, onde trata o problema raiz, né, a causa raiz, e não as consequências, então ataca no problema. De novo, voltando, né, em estatística, muito histograma, Pareto, né, a gente precisa ter isso para que você conheça o teu processo
e faça melhoria. Então, a eficiência operacional, ela passa por muito dado, né, por muito levantamento de dados e estudo, né. Também tem o PDCA, você roda, né, o PDCA do planejamento, da execução, da checagem, do controle e do rever esse teu ciclo. 5S, ou seja, organização, né, de ambiente de trabalho, isso também é uma técnica Kaizen bastante antiga de organização dos ambientes de trabalho, e eu gosto muito de incluir a gestão de relacionamentos, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente trabalha em rede, a gente trabalha conectado, então a gestão de relacionamentos é uma ferramenta importante na busca da eficiência operacional. Indo um pouco à frente na nossa conversa, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho, então, da experiência do nosso dia a dia na área da saúde. Como eu falei lá dos 4 pilares, estratégia, pessoas, processos e projetos, eu vou começar aqui com a parte de pessoas. Então, no grupo, nós temos um centro de excelência que capacita os colaboradores, nos capacita para trabalhar e implementar a melhoria contínua. E essa capacitação ela tem 3 níveis, né? Ela tem ali o Lean Belt, Green Belt e Black Belt. De uma forma resumida e fácil para a gente entender, Lean Belt, a gente prepara pessoas para resolver problemas da sua área de trabalho. Quando a gente fala Green Belt, já são trabalhos e projetos um pouquinho mais complexos, que ele precisa ir além da sua área de atuação. Um profissional que seja o Black Belt, ele já tem que trabalhar macroprocesso, ou seja, a união de vários processos e olhar o todo, então processos mais complexos. Mas o importante aqui é que há a capacitação das pessoas, né? A gente fomenta a busca da melhoria contínua. E voltando, melhoria contínua é aquela melhoria que você faz um pouco a cada dia. Claro que existe melhoria incremental, mas, como eu disse, normalmente ela vem em fases. A melhoria contínua você faz todo dia. E aqui é um exemplo, né, de uma equipe que a gente formou no final do ano, né, do ano de 2019, justamente com projetos. Como é que é a formatura e o treinamento dessas equipes? Elas são expostas a um problema, muitas vezes elas mesmas trazem uma oportunidade de melhoria nas suas áreas, então ela trabalha todas as técnicas, né, e ferramentas para o levantamento do problema e a busca da solução, e a sua certificação é a apresentação dessa solução ou dessa melhoria. Então, de novo, várias práticas que nem eu comentei lá no início, o treinamento é feito on the job, ele é feito no local de trabalho, com casos reais, né? Não são conceitos, são casos reais. Indo um pouco à frente, então, e compartilhando com vocês a visão de projetos e processos, quando eu olho o supply, a gente cuida e está muito atento ao ciclo operacional da empresa. O que é o ciclo operacional da empresa? É desde quando nasce uma necessidade, essa pode ser uma necessidade aí de compra de um item, até a entrega do serviço ou do produto ao nosso cliente. E isso passa, né, pela compra, pela venda, pelo recebimento e passa, obviamente, pela gestão e formação de estoques ao longo desse processo. Então, a gente trabalha muito com essa visão de eficiência operacional no ciclo total do nosso processo. Vindo um pouquinho para a operação, então, nossa de supply chain, lembra que eu comentei com vocês que nós estamos em 8 estados, aproximadamente 250 unidades, 24 hospitais. Poxa, como que a gente atende todos esses pontos de demanda que precisam de materiais, precisam de serviços? Primeiro, a gente, então, tem centros de fornecimento de materiais
próximo das nossas áreas técnicas, muitas vezes coladas às áreas técnicas, mas nós também temos aqui em São Paulo, por exemplo, um centro de distribuição que atende a vários estados com materiais. Mas existe uma outra complexidade dentro do nosso portfólio. Lembra que eu comentei que a gente tem mais de 20 mil itens cadastrados. A gente não pode, por exemplo, armazenar produto do tipo medicamento controlado com um item inflamável. Então, medicamento controlado está dentro da farmácia. Item corrosivo ou inflamável tem um estoque específico para isso. Itens de coleta e atendimento estão no nosso centro de distribuição, assim como os kits e reagentes mais próximos da área técnica. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa mandar isso para hospitais e unidades. Então, a complexidade e aquilo que eu comentei, padronização. Quanto mais padronizados os nossos processos forem, quanto mais padronizados nossos produtos são, diminui, né, a nossa complexidade e diminui variáveis, o que facilita na gestão do todo. Quando eu falo balanceamento, não adianta, por exemplo, ter muita coisa na farmácia e nada no centro de distribuição. São produtos diferentes e eles precisam estar balanceados para que a gente atenda a demanda do nosso cliente e que ele não espere, que ele não falte, né, produto para que a gente realize o exame. Bom, olhando a nossa operação, a gente também faz um trabalho e fez um trabalho de ouvir o nosso cliente, nesse caso, o cliente interno. E aí as respostas que a gente teve do nosso cliente interno, bastante similar com o que a consultoria, naquele levantamento que eu mostrei nos primeiros slides, apresentou, né? Então, nós temos uma oportunidade de reduzir tempo de atividades que não agregam valor dentro dessa nossa cadeia. Nós temos uma responsabilidade de garantir uma operação contínua e automática, ou seja, que ela não pare, né? Que o cliente não fique esperando em uma de nossas unidades. E, de outra forma, a gente precisa criar um processo que ele seja confiável, que ele não precise ter todo um momento um follow-up, né? A pior coisa que pode acontecer num processo desses é você pedir um material, pedir alguma coisa e não saber se vai chegar. Então, a gente precisa construir também essa credibilidade no processo, de que as coisas vão funcionar, que não precisa toda hora estar fazendo follow-up. Bom, diante disso, o sonho, né, de todos nós e também dos meus colegas financeiros é estoque zero. Por que estoque zero? Do ponto de vista financeiro, menos capital investido. Do meu ponto de vista de supply, gerenciar estoque, gerenciar almoxarifado dá trabalho, é difícil, ainda mais com mais de 20 mil itens. Então, estoque zero é quase que o sonho de todos. Bom, o que a gente fez um estudo inicial para a gente entender essa questão? A gente viu, bom, vamos trabalhar com estoque zero. O que isso impacta? O primeiro impacto que a gente viu tem um aumento no custo de operação. A gente precisa reforçar a operação para não ter o estoque. Tudo bem, tem um aumento de custo de operação. Esse custo pode ser ok se o custo de oportunidade do não estoque for maior. Então, se a gente tem saving lá no estoque, pagaria justamente um incremento que está exemplificado aqui em vermelho, né? Um aumento aí na casa de 14% da operação. Mas isso não responde a tudo, porque não é só uma questão econômica, a questão de gestão de estoque. A questão da gestão, né, e da eficiência operacional é você atender bem ao seu cliente, é que ele saia satisfeito. E aí a gente fez um outro estudo, que é o SLA de atendimento caso a gente tivesse um estoque zero.
Bom, num exemplo que a gente fez estoque zero. Entre o pedido e a entrega, demoraria em torno de 4 horas e 50 minutos, 5 horas para atender. A questão toda poxa, super eficiente, 5 horas é ótimo. Concordo. A questão não é essa. A questão problemas acontecem. E aí, quando problemas acontecem, aqui tem alguns exemplos que eu não vou comentar todos, mas passa aí por instabilidade na cadeia de supply chain, que pode ser rupturas, falta do item, atrasos da entrega daquele item. E se isso acontecer e a gente tem um estoque zero, é como eu dizer ao nosso cliente que está numa unidade, fica aí sentadinho, tranquilo, daqui 5 horas eu te atendo. Então, isso não é uma solução, e não é uma solução na área da saúde. Então, a gente tem que buscar alternativas de como ser mais eficiente, de tal forma que a gente garanta o bom atendimento ao nosso cliente. Uma das soluções que a gente implementou no final do ano com um dos projetos foi justamente a adoção de uma tecnologia que se chama RFID, né? São etiquetas que localizam o item e, nesse caso, a gente adotou geladeiras com produtos, então, com essas etiquetas de RFID. E o que acontece? A gente consegue enxergar o que está dentro daquela geladeira de forma remota, via sistemas, o material que está dentro da geladeira, e essa geladeira próximo ao local de consumo, ou seja, lá na área técnica. Então, o material está lá, o material é do fornecedor ainda. À medida que o material sai da geladeira e vai para o seu real consumo, ele sai da geladeira e acontece 2 coisas. A primeira, avisa ao fornecedor que precisa repor aquele item consumido. A segunda coisa o fornecedor também recebe a informação de que pode faturar, cobrar por aquele item consumido. O que isso tudo ajuda? Ajuda que a gente aumenta o controle. Lembra que eu comentei que um dos problemas da cadeia que foi identificado é falta de visibilidade, falta de controle. Então, nesse caso, a gente embarca tudo isso, a gente controla da visibilidade e mais, a gente consegue reduzir possíveis desperdícios, né, com material fora de validade ou que não vai ter uso. Dentro daquele estudo do estoque zero, então, uma das ações que a gente fez foi a consignação via adoção de RFID e a segunda, acelerar um outro projeto que a gente chama, que é estoque na ponta. Como que a gente, então, dá visibilidade em toda a cadeia de onde estão os materiais, de qual é a validade daqueles materiais. Então, lembra, de novo, né, que um dos itens lá era a falta de visibilidade, né, da cadeia. Nesse caso, a gente consegue ter toda a visibilidade da cadeia e da onde está o material. Por que isso é importante? De novo, volto, balanceamento e sincronismo. Se eu enxergo todos os locais de estoque, e quando eu digo estoque na ponta, é aquele estoque que está lá na unidade, é aquele estoque que está lá no hospital, é aquele estoque que está lá dentro da área técnica. A gente enxerga aquele e mais os estoques centrais, a gente consegue rebalancear e a gente consegue dar o sincronismo, né? E a padronização já vem. A padronização vem porque a gente utiliza basicamente todos os produtos em todas as áreas. Então, a gente atende aqueles 3 itens muito importantes de padronização, sincronismo e balanceamento, né? Indo um pouco à frente, então, dentro da questão do estoque na ponta, o que ele é importante? Ele hoje nos dá uma visão ampla, né, de todos os materiais, aonde eles estão. Aí eles nos permitem que a gente faça o rebalanceamento e, mais importante, a gente consegue, lembra que tem lá que 27% na pesquisa da McKinsey diz que
itens fora de compliance. No caso aqui, a gente tem até aponta o controle da validade dos itens. Eficiência operacional é isso, é a gente garantir que a gente não interrompe o serviço, a gente garante que tem a melhor alocação dos recursos da empresa e garante a segurança do nosso cliente e do nosso colaborador também. Bom, a eficiência operacional, de novo, para mim ela está embasada em 3 pontos importantes, né? Você precisa entender o teu processo, você precisa entender o teu negócio, você precisa aprofundar e mergulhar nos processos para propor, primeiro, identificar problemas e propor melhorias, né? Então, você vai ter que mapear, analisar o que está aqui exposto nesse slide. Da mesma forma, você vai precisar controlar, você vai precisar ter indicadores, né? Você não pode ter um processo de melhoria contínua, de busca de eficiência operacional, dizendo assim, eu acho que esse processo funciona assim. Não, você precisa ter dados, né? Então, o controle da operação é importante. E, por fim, se você entender o seu processo, você controla, mede ele, você entra no processo de melhoria contínua. Você vai ter elementos para fazer propostas de melhoria. Então, quando a gente olha estoque, quando a gente olha a nossa cadeia de supply dentro do grupo, nós temos 4 indicadores que são bastante importantes. Primeiro, fluxo contínuo. O fluxo contínuo é, você pediu o material para nós e nós temos naquele exato momento para entregar em uma unidade. O segundo indicador, que ele é mais importante ainda, é o indicador de exames não realizados por ruptura da cadeia de supply chain. Lembrando que o fluxo contínuo e não realização de exames, eles têm uma diferença importante, né? Quando você pede o material, a gente ainda tem tempo de responder. Lembra que eu falei daquelas 5 horas? Então, entre pedir e eu dizer que não tenho, eu posso correr, buscar o material e te atender, e dessa forma o exame não é rompido, né? Ele pode ser executado. Então, a gente mede basicamente esses 2 indicadores que são muito importantes. O outro é giro de estoque. Porque eu posso dizer o seguinte, olha, eu atendo a tudo que é pedido, mas eu tenho estoque enorme, né? Primeiro, meus colegas de finanças não vão gostar porque eu vou pedir mais dinheiro. E segundo, aumenta a complexidade. Eu também não quero. É difícil fazer gestão de estoque. Então, o giro de estoque ele precisa estar, de novo, balanceado. O volume de estoque tem que estar balanceado com o seu consumo. Você precisa girar esse estoque, você precisa fazer ele ser saudável. Por quê? Porque minimiza a necessidade de descartes. E como eu disse para vocês, descarte é desperdício. Desperdício é muito caro, então a gente precisa trabalhar para evitar ao máximo descartes, né? Posso até comentar com vocês, a gente agora está, inclusive, com uma metodologia Agile, e a gente tem um squad trabalhando justamente nesse momento, pós-pandemia, que eu vou comentar também um pouco, trabalhando numa squad de rebalanceamento de estoques. A gente passou por uma pandemia, a coisa balança e a gente precisa agora voltar ao normal. Então, tudo isso a gente trabalha justamente para essa busca incessante da eficiência operacional, de como a gente pode ser melhor e como a gente pode atender melhor o nosso cliente final e o nosso cliente aqui interno, né, o próximo elo da nossa cadeia. Um tema que eu preciso, então, também comentar é que a gente também olha além dos nossos muros, né? A área de supply tem que olhar além do estoque, aquilo que está dentro de casa. E já há 10 anos nós temos um programa aí de homologação e desenvolvimento dos fornecedores, e há 10 anos a gente criou o PERC, que é o Programa de Excelência no Relacionamento com a Cadeia de Fornecedores. E a gente tem aqui 3 básicos níveis, né? Que o nível mínimo operacional que a gente exige é que o fornecedor tenha qualidade,
que ele tenha o melhor nível de serviço possível. Num segundo nível, que ele traga inovação, que ele fortaleça justamente esse relacionamento, que ele nos provoque a novos modelos de negócio. E o último e desejado, que ele nos ajude na diferenciação, que ele nos ajude a trazer sempre produtos melhores. Bom, então, o programa, né, o PERC e essa questão de gestão da cadeia de fornecedores, ela está pautada no desenvolvimento dessa cadeia de fornecedores, ela passa por uma boa comunicação e principalmente pela integração de todos os elos. Com ela, a gente garante uma qualidade de fornecimento, a gente garante uma proximidade com os nossos parceiros fornecedores e, por fim, a gente estimula a melhoria contínua, inclusive nos processos que não estão dentro do grupo, né? Então, se a gente quer ser e quer ter eficiência operacional, não adianta nós trabalharmos sozinhos, não adianta você ser o elo mais forte de uma corrente. A corrente toda precisa, no mínimo, ter todos os elos na mesma grau de desenvolvimento, serem fortes iguais, porque não adianta dizer assim, bom, eu sou forte, mas se eu tenho uma cadeia de supply fraca, ela vai romper. E assim, o próximo elo com o serviço também precisa ser forte. Então, também quando eu falo dessa busca de eficiência operacional, ela não está dentro do grupo só pautada na área de supply. Nós temos processos de atendimentos, processos, né, clínicos de atendimento, a engenharia clínica. Então, a cultura ela é bastante difundida e a gente, então, trabalha em todos esses elos para que a gente consiga garantir que não rompe, né, que não tenha ruptura em nenhum momento. Bom, dentro do programa também e do relacionamento com os fornecedores, a gente tem central de ideia e rodadas de inovação, porque isso faz parte da busca da eficiência operacional. Dentro da central de ideias, então, a gente, ao longo desses 10 anos, já capturou mais de 3.000 ideias vindas de parceiros fornecedores, né? Dessas 3.000 ideias, a gente já implementou mais de 1.000 dessas ideias, né? E isso acaba gerando para o grupo, gerou ao longo desse período mais de 10 milhões em ganhos de produtividade e de eficiência. Então, a inovação e o desenvolvimento conjunto com os fornecedores é importante na busca da eficiência operacional. Um outro item que eu queria compartilhar com vocês é que no ano passado, aí na diretoria de suporte a operações, então olhando a esse macro processo expandido, nós trabalhamos com um projeto que culminou no portal de serviços, mas que ele se chamava Hack to Pay. Ou seja, nós olhamos todo o macro processo, desde a requisição de um material, de um serviço, até o pagamento daquele serviço. Por que isso é importante? Porque se eu também desenvolvo o meu fornecedor e quero que ele se desenvolva, eu preciso também desenvolver o meu processo de fazer o pedido para eles e também de gerar o pagamento. Então, de novo, a eficiência operacional, ela não é uma ação isolada. Dentro desse processo, então, de Hack to Pay, ou de olhar o processo, né, de abertura de uma requisição até o seu pagamento, de novo, a gente usou várias ferramentas que eu comentei lá atrás, de mapeamento, de busca onde tem oportunidade e de implementação dessa melhoria. Da mesma forma, dentro do portal de serviços, a gente trata uma parte importante da nossa logística de transporte. Hoje, para vocês terem aí uma ideia, nós temos mais de 42.000 pontos, né, que a gente busca material biológico. Nós temos mais de 3.000 acionamentos de hospitais por materiais e por coleta de amostras biológicas. Como que a gente faz isso, né? De duas formas.
A primeira delas, né, a gente, então, olhou, mapeou o processo e depois criou uma torre de controle, como vocês podem olhar aqui na tela. Essa torre de controle, ela monitora todos os chamados, ela monitora todas as amostras que estão em transporte. A gente, então, localiza a geolocalização das amostras e a gente tem a informação, inclusive, da temperatura que a caixa que está transportando aquela amostra está. Então, a gente faz controle total do processo. Isso, para mim, é eficiência operacional. É você garantir ao seu cliente que você está fazendo o melhor, você está trazendo qualidade ao seu serviço. E aí, voltando lá à questão do início, a busca por eficiência operacional traz resultado ou não traz? Vamos voltar ao exemplo que eu fiz a pergunta para você, que é CEO da companhia Brasilis, né? Qual o projeto que você escolheria? Aumentar em 10% as vendas ou um projeto de eficiência operacional? Lembrando que aqui no exemplo a gente vai pegar o retorno sobre o ativo para dizer qual o projeto que trará mais resultados. Vamos lá. Exemplo 1, aumento de 10% nas vendas. Vocês podem ver, está ali em vermelhinho, aumentado agora, que vocês veem, aumentou em 10% aqueles quadrinhos de cima, né? Então, aumentam as vendas, obviamente aumentam as despesas variáveis, porque elas variam em função do volume de vendas, e isso, atrelado aos ativos necessários para fazer aquela venda, aumentou em 1 ponto percentual o retorno dos ativos. Excelente, muito bom. Projeto aprovado, traz resultado. Vamos ver adiante, então, a opção 2, implementar um processo, né, um projeto de eficiência operacional, o que traria de resultado? Então, ele reduz em 5%. De novo, no quadro, vocês podem ver a parte inferior. Então, a gente reduziria em 5% os estoques. A gente reduz, se eu reduzo o estoque, reduz contas aí a receber, porque vai ter essa eficiência. E, de uma maneira geral, eu preciso menos ativos, ou menos investimento para fazer uma venda de 3 milhões e 100 mil. Nesse caso, deu um empate técnico, né? O ganho de retorno sobre os ativos, ele é igual. Mas veja bem, a pergunta aqui é: qual é o mais fácil de ser implementado? Então, a questão não é qual a gente deve fazer ou qual não deve fazer. O que eu recomendo é a gente sempre tem que trabalhar com um projeto de eficiência operacional, porque comprovadamente ele traz resultado. E muitas vezes, como é feito dentro de uma área que você conhece, está dentro de casa, o processo é seu, ele tende a ser mais fácil de ser implementado. Bom, a eficiência operacional, para mim, ela, como eu comentei para vocês, tem que estar alinhada com o propósito, né, com a estratégia da empresa. Quando você implementa excelência operacional, você tem que e traz quase que naturalmente o aumento da satisfação do cliente, porque você vai fazer seus processos mais ágeis, mais seguros, e isso normalmente é perceptível pelo cliente. A gente elimina desperdícios, né? Como eu disse, é uma das coisas mais caras que tem, é o desperdício. Se você controla o seu processo, normalmente você vai aumentar a qualidade, e da visão econômica, normalmente, sim, a gente acaba reduzindo custos. E qual é a vantagem disso? Duas, na minha visão. Todo o capital precisa ser remunerado, e a outra, que para mim é mais importante, ou tão importante quanto, você aumenta acesso. Se você reduz custos, né, reduzindo aí desperdício, você consegue oferecer aquele produto ou aquele serviço para mais pessoas. Então, eficiência operacional, para mim, comprovadamente traz resultado. Bom, isso posto, a gente estava lá, né, até fevereiro, tranquilo, trabalhando em processos, e chega uma pandemia.
desaba tudo? Não deveria, né? Vamos falar então em 2 slides o que aconteceu lá no dia 15 de março, né? Eu digo dia 15 porque dia 8 de março estava todo mundo bem, carnaval, inclusive, se eu não me engano, e dia 15 fecha tudo. Qual é a questão do Covid trouxe, né, na minha visão? Uma velocidade muito grande de propagação, uma abrangência, né, atingiu a todos e a tudo, e um desconhecido. Nós não sabíamos, né, do que se tratava, qual era o impacto disso tudo. Bom, como que a gente trabalhou naquele momento? De novo, nós fomos a buscar lá naquele guarda-chuva premissas e ferramentas para nos ajudar a enfrentar um momento de pandemia. Primeira delas, montamos uma sala de guerra, né? Esse quadro aqui de baixo, ele é uma foto do primeiro quadro, né, que a gente montou na sala de guerra. Ou seja, nós estávamos ali dividindo quem que corre atrás de insumos, quem que olha, inclusive vacina, nós estávamos em pleno momento das vacinas de influenza, né? Então, uma série de assuntos a gente tratou na sala de guerra. A gente fez reuniões diárias de acompanhamento, né? A gente criou indicadores e processos para controlar, né, se estava tudo andando conforme planejado. Comunicação com fornecedores e com todas as áreas da empresa, era diária, 2 vezes, 3 vezes ao dia, né? Junto com a área de finanças, a gente olhou ações para preservar e proteger o caixa da empresa, né, para a gente fazer frente a tudo isso, e a gente ajustou vários indicadores. E aí aqui, né, o quadro de cima, agradeço inclusive a turma e os colegas da área técnica, a gente teve que ir lá na área técnica entender um pouquinho de extração de DNA para poder ofertar opções de produtos para que a gente fizesse frente, né, ao Covid que estava chegando. Quer dizer, foi uma correria geral para buscar kits e reagentes ou soluções para o teste de Covid, assim como muitos lembram e vivenciaram isso, os EPIs, né? Foi uma corrida geral. Bom, e aí, apesar de uma pandemia, eu selecionei aqui algumas publicações que aconteceram lá em abril e maio. Publicações que mostram o seguinte: em plena pandemia, o que o grupo acabou produzindo e trazendo. E eu acho que tem uma outra informação muito importante. Por que a eficiência operacional é importante? A gente passou todo esse período de pandemia, sim, com muito trabalho, mas a gente não interrompeu em nenhum momento nenhum serviço do Grupo Fleury por falta de materiais ou por falta de serviços. Então, de novo, todos os elos fortes dentro da nossa cadeia nos possibilitou a enfrentar talvez a maior pandemia ou maior crise que a gente tenha enfrentado, pelo menos é a maior que eu enfrentei, e a gente saiu vitorioso dessa situação. Então, eficiência operacional, ela é importante, traz resultado. Era isso que eu tinha para conversar com vocês de forma rápida. Agradeço a todos que estão assistindo. E eu vou abrir aqui alguns minutos para a gente, então, conversar sobre perguntas, né? Mandem perguntas, eu vou acessar o meu celular, vou botar o óculos e vamos ver se já chegou alguma pergunta, espero que pergunta fácil para eu interagir e responder para vocês. Vamos ver aqui. Pergunta número 1. Você apresentou exemplos de estoque. E nas outras áreas, é possível utilizarmos esses processos? Bem, sim. Como eu comentei, na empresa toda a gente tem essa busca pela eficiência operacional. Então, seja em processos de atendimento, lá no CAC, né, em enfermagem e mesmo dentro da minha área, em compras a gente tem isso, na logística nós temos isso, integrações a gente trabalha muito com isso, padronização, sincronismo, balanceamento. Então,
Eu trouxe exemplos muito mais voltados à área de supply, de certa forma, a materiais, mas a eficiência operacional, ela sim serve para todos, né? Em todas as áreas. Outra pergunta. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no início da pandemia? Bom, essa resposta, eu acho que um pouco aqui me faz rir. Você que está me assistindo deve lembrar. Eu, no início da pandemia, lá em fevereiro, falei com a turma, olha, vamos fazer alguns itens, estoque para 6 meses, porque vem uma pandemia, a gente não conhece. Falei com finanças, obrigado pessoal de finanças, foi super aberto a essa discussão, e a gente comprou alguns materiais naquele momento, em fevereiro para março, para 12 meses. A questão é a seguinte, durou um dia. Então eu disse assim para a turma, caramba, a gente comprou para 12 meses e consumiu em um dia. Sim, nós estávamos com as premissas erradas. Isso acontece. E a eficiência operacional também é isso, é você olhar, opa, eu estava com premissa não correta, como que eu ajusto o meu processo, né? Então, sim, a dificuldade foi encontrar luva, máscara, álcool gel, né? Então, vários itens. E mais, a gente entrou na pandemia achando que estava tudo tranquilo, que a gente ia passar por ela, né, sem muito suor. A gente passou bem, mas a gente suou bastante para não parar as operações. Outra pergunta aqui, qual estratégia o time de suprimentos tomou com a alta do dólar e a crise do Covid? Eixe, eu não sou economista, eu sou contador e depois fui para as engenharias, né? Essa pergunta aqui é para economista. Bom, sem dúvida, eu acho que o ano de 2020 a gente está vivendo momentos muito grandes de desafio, né? O que eu comento, né, muito com a minha equipe a gente passou uma tempestade, essa tempestade foi lá em alto mar, só que a gente está aqui na praia e agora a gente está recebendo a ressaca, né? Todos os problemas pós essa crise, ela aparece agora. Então tem um monte de situações para a gente tratar, inclusive a alta de dólar. Então sim, é um problema, eu não tenho a resposta certa, mas a gente trata todo dia, né, ainda temas de Covid e trata também questões aí de dólar e de ruptura e de falta de muitos materiais, né? Então esse tem sido o nosso dia a dia. Deixa eu pegar mais uma aqui. Quais as ações implementadas por vocês nos casos de ruptura no abastecimento de insumos críticos durante a pandemia do Covid? Acho que a pergunta é boa e eu vou remeter ela de duas formas. Uma delas que eu chamo é a gestão de relacionamentos. Quando você está numa crise, numa pandemia, você dificilmente resolve tudo sozinho. Então, nós tivemos um apoio muito grande de todas as áreas, né? Eu não vou citar aqui áreas, né, do Grupo Fleury, nem pessoas, porque foram tantas, eu acho que foram todos. Então, a primeira questão sim, nós tivemos várias restrições, seja de EPI, seja de kits e itens, né, mais técnicos lá para a área técnica. Trabalhamos muito com pesquisa e desenvolvimento, então a equipe de pesquisa e desenvolvimento, eu nunca falei com eles tanto, era de manhã à noite, mas o que é mais legal, né, isso aproximou todas as áreas, a gente se conheceu e a gente viu o nosso potencial, né? A gente viu o quão forte juntos a gente porque a gente passou por toda essa pandemia e agora, né, passou a pandemia, mas como eu disse, a ressaca ainda está grande, ainda tem muitos problemas e continuo contando com todos vocês. Eu vou ver uma última pergunta aqui. Atualmente, devido à pandemia, alguns segmentos estão com problemas de matéria-prima, como, por exemplo, embalagens, papelão e plástico. Como atuar para evitar rupturas e impactos financeiros? Sim,
Inclusive ontem eu estava também assistindo uma outra live. Nós estamos justamente vivenciando aquele problema que eu comentei. Total falta de sincronismo, total falta de balanceamento. Isso está acontecendo no mercado como um todo. Então, nós passamos por uma crise inicial, né, de desbalanceamento e falta de EPIs, de falta de kits e até metodologias para o teste do Covid, né? Nós passamos depois por um problema de falta de plástico, né? Muitas vezes ali para ponteiras, para processar o exame, né? E agora está se comentando muito de papelão, caixas. O que eu recomendo? Primeiro, a gente tem que ter um consumo consciente e um estoque consciente. Porque à medida que se eu correr para o mercado e comprar tudo que está disponível no mercado, eu vou impedir que o outro tenha acesso àquele produto. Então, o balanceamento passa por nós também, de uma forma geral no mercado, mantermos a calma, só que isso exige muita comunicação. Então, não existe aqui, se eu tivesse essa bala de prata para dizer, olha, é assim, a solução do problema, eu acho que essa solução desse problema ela é construída com muita conversa, muito contato com essa cadeia de valor, né, seja do papelão, do plástico, né, dos EPIs. Né? Então, na minha visão, a gente vai conviver com essa situação tranquilamente até o final do ano. As vacinas estão aí, né, sendo comentadas para chegar em algum momento, início do ano que vem. Até lá, a gente vai ter muito dessa questão. E já coloco outro ponto, então, aqui. E quando chegar a vacina, nós estamos preparados para as demandas que virão com a vacina? Né? Quais são essas demandas? Vai ter uma busca por seringa, agulha, material de atendimento. Então, mas não adianta cada um de nós irmos para o mercado agora e comprar tudo. A gente precisa conversar de uma maneira estruturada para balancear e ter esse sincronismo. Né? Então, de novo, eficiência operacional para mim, sincronismo e balanceamento. Eu acho que deu o nosso tempo, respondi aqui as perguntas, agradeço a participação de todos vocês no dia de hoje. Foi uma grande satisfação realmente para mim estar com vocês. Agradeço a equipe da Universidade Corporativa por essa oportunidade de compartilhar um pouco o conhecimento e os nossos desafios do dia a dia e assino embaixo dessa ação de Além dos Muros, onde a gente tem trazido aí um pouco de conhecimento e relacionamento com todos. Muito obrigado, agradeço a presença de todos vocês. Um grande abraço.